E aí, pessoal, tudo bom? Iniciando aqui então um material sobre Microsoft Office Word. Na última aula aí que a gente teria, né, no dia 23/7, na quinta, infelizmente não consegui iniciar nossa aula live ao vivo por problemas de conexão com a internet. Mas sem problemas, vou fazer aqui, vou gravar o material para vocês, o conteúdo que a gente veria na aula, e depois a gente faz só uma pequena revisão e tira dúvidas sobre esse material na nossa aula que a gente tiver ao vivo. Então vamos lá, eu vou estar iniciando aqui o Word, o Microsoft Office Word, né? Que é o software que nós estamos conhecendo. Aqui está, o Word 2016. Lembrando que a versão que eu utilizo, pessoal, é a versão 2016. Porém, conhecendo essa versão, vocês vão conseguir estar trabalhando com outras versões, né? É bem parecido, muda muita pouca coisa. Talvez o local com a ferramenta fique, coisa pouca mesmo que não vai atrapalhar vocês a estar desenvolvendo aí o conhecimento, o trabalho. Eu vou abrir aqui um documento em branco, né? Lembrando que eu poderia, se eu quisesse, usar os pré-definidos. Aqui eu tenho opções de pré-definidos em relação a negócios, posso estar clicando para ele me mostrar. Tenho várias categorias aqui, ó, no menu à direita que eu posso escolher. Seria documentos pré-definidos. Em tecnologia eu tenho aqui também alguns documentos, né? Até folders prontos que eu poderia estar utilizando. Mas não é o nosso objetivo utilizar aí esses que estão prontos. O nosso objetivo é realmente criar do zero, né? A gente aprender mais sobre as ferramentas para a gente ter um melhor conhecimento. Então vamos lá, eu vou abrir um documento em branco. Bom, pessoal, o que eu aconselho para vocês? A primeira coisa, quando a gente abre o Word, eu não cheguei a comentar com vocês sobre isso na primeira aula, é salvar esse arquivo. Salva esse arquivo, porque se acontecer de você perder por algum motivo, o computador reiniciou, a internet não, desculpa, pessoal, olha só, estou tão contrariado com a internet que não funcionou que estou falando internet. Caso o computador reinicie, o programa trave por algum motivo, vocês conseguem recuperar pelo menos parte deste arquivo desde que ele esteja salvo. Então a gente vem aqui no menu Arquivo e temos aqui a opção Salvar como. Nessa opção Salvar como, eu tenho algumas subopções. Eu posso salvar no OneDrive, que é a nuvem, né, aquele espaço que tem na internet onde eu posso salvar arquivos. Para isso eu preciso de ter uma conta no OneDrive, né? O OneDrive ele é a nuvem da Microsoft. Mas só relembrando aqui, pessoal, o conceito de nuvem. Nuvem é o seguinte, ele é literalmente um espaço que existe disponível na internet para que você salve arquivos. Então, esse arquivo que você salva na nuvem, ele não vai estar no seu computador, ele vai estar literalmente na internet. Qual que é a vantagem de eu estar com o arquivo salvo na nuvem? A grande vantagem é que em qualquer computador do mundo que você tiver conexão com a internet, você consegue acessar a nuvem e você consegue fazer o download desse arquivo, né? Você consegue trazer esse arquivo para o computador que você estiver utilizando. Eu tenho a opção também salvar neste PC, né? E eu posso selecionar dentre as pastas que me são mostradas e eu posso vir aqui em procurar. A opção procurar, ela vai me permitir que eu selecione onde no meu computador que eu quero que esse arquivo fique salvo. No caso aqui, eu vou colocar na área de trabalho. Selecionei a área de trabalho. E aqui eu tenho a opção de renomear, né? Em nome do arquivo, eu posso tirar o nome que está. Ele está com o nome doc1 e eu posso selecionar o nome. Vou colocar aqui, ó, segunda aula de Word 2016. Em tipo, pessoal, eu tenho essa abinha aqui, tipo, vou clicar nela, essa opção, para abrir. Eu tenho aqui determinados tipos de arquivo, né? Basta eu colocar documento do Word, a não ser que esse arquivo vai ser salvo numa versão muito antiga, vai ser aberto, né, depois em uma versão muito antiga do Word. Seu colega tem lá um Windows XP, que é um Windows mais velho instalado. Nesse Windows XP ele tem o Word 97, o Word 2003. Então, ao invés de colocar a opção documento do Word, você coloca a opção documento do Word 97 2003, que isso vai permitir
que o seu colega abre esse arquivo sem mais problemas, né? Sem estar desconfigurado, sem dar algum problema aí de compatibilidade. Mas não é o nosso caso. Eu vou clicar aqui em documento do Word mesmo. Tem a opção aqui de autor. Eu posso colocar um autor, no caso aqui ele já vem com o autor padrão, que é o usuário, né, do computador que está fazendo. Posso estar trocando, em vez de Fernando, colocar aqui, ó, o autor é o Sebrae, por exemplo, né? A opção marcas e salvar miniaturas a gente vai conhecer depois. Vamos ficar por aqui no momento. Então, selecionei, coloquei o nome do arquivo, selecionei o tipo de arquivo e coloquei o autor. Vou clicar em salvar. Pronto, esse arquivo está salvo na área de trabalho. Vamos lá conferir, né? Eu vou fechar aqui o Word 2016. Já venho para a área de trabalho e olha aqui, eu tenho um arquivo aqui, ó. Na realidade era para ser segunda aula de Word, eu coloquei segunda, coloquei errado. Como que eu posso alterar o nome desse arquivo sem entrar no Word? Por aqui mesmo, eu posso clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo e eu venho na opção renomear, deixa eu ver, aqui ó, renomear. Clico na opção renomear e ele me permite agora trocar o nome, né? Eu posso vir aqui, eu tiro esse D e eu coloco S no lugar dele. Agora sim, segunda aula de Word 2016. Após isso, basta pressionar a tecla Enter. Pronto, o arquivo foi renomeado com sucesso. Pessoal, veja só, se eu posicionar o ponteiro do meu mouse sobre o arquivo, ele vai me dar as informações dele, olha lá. Tipo é o documento de Microsoft Word, que foi o tipo que a gente selecionou. Ele me fala ali os autores, né? A gente tinha colocado Sebrae, que tinha mudado de Fernando para Sebrae, olha lá. Tá correto, Sebrae que é o autor. Tem o tamanho do arquivo e a data de modificação, né? Essa data de modificação é a última vez que o arquivo sofreu alguma alteração. Né? No caso aqui ele fala que foi a data de hoje, 23/7, às 19h50. Então está correto. Eu vou dar um clique duplo, então, nesse arquivo para me estar abrindo ele. É uma das formas que nós temos de abrir um arquivo, né? Se dá um clique duplo sobre ele, automaticamente ele é aberto. Eu tenho também uma outra forma de abrir esse arquivo, que é através do próprio Word. Veja bem, aqui eu abri o arquivo, ele já foi apresentado no Word, aquele arquivo que eu abri. Olha só o nome dele, segunda aula de Word, né? Eu vou fechar aqui. Ao invés de dar um clique duplo, eu vou abrir ele utilizando a ferramenta Abrir do Word. Então vamos lá. Primeiro eu preciso de iniciar o Word. Vou clicar sobre o menu Iniciar. Vou procurar o Word 2016. Encontrei. Eu vou abrir ele. Clico sobre ele para abrir. Abri o Word. Apareceu aquelas opções lá para mim, ó. Seria abrir um arquivo em branco, né? Os pré-definidos. E olha só, eu tenho aqui em recente, olha aqui o arquivo, ó. Segunda aula de Word 2016, né? Me informa que ele está na área de trabalho, porque ele foi o arquivo mais recente que eu abri. Caso ele não fosse um dos mais recentes, ele me apresenta só alguns dos mais recentes, né? Eu posso clicar aqui, ó, abrir outro documento. Quando eu clico em abrir outro documento, ele me direciona para essa janela onde eu vou selecionar onde que eu quero abrir um documento. Não é no OneDrive, ou seja, não é na nuvem, né? Ele está no nosso computador. Eu clico em este PC, ele me permite navegar entre as pastas, né? Selecionar a pasta que esse arquivo está. Ou eu posso clicar direto em procurar. Eu uso sempre essa opção, procurar. Ele vai abrir essa janelinha aqui para mim, janelinha já conhecida do Windows, né? Onde eu vou poder navegar e selecionar um arquivo. Esse arquivo eu salvei ele na área de trabalho, olha só. Clico em área de trabalho, ele me mostra tudo que tem na área de trabalho. E aqui eu tenho, ó, o arquivo segunda aula de Word 2016. Aí aqui eu tenho a data de modificação, como eu mostrei para vocês, tenho o tipo de arquivo e o tamanho dele. Vou dar um clique sobre esse arquivo para selecionar e clico sobre a opção Abrir. Então essa é a outra forma de estar abrindo um documento do Word, né, gente? Veja só então que tem duas formas. Pessoalmente, eu acho realmente que a mais fácil é aquela que a gente viu primeiro. Você dá um clique duplo ali sobre o arquivo, esse arquivo já vai ser aberto, né? É a maneira mais fácil, a maneira mais tranquila.
Mas se não for possível, a gente pode estar utilizando essa segunda maneira, que é através do próprio programa, né? Você abre primeiro o Word e com o Word já aberto que a gente vai estar selecionando aí qual é o arquivo que devemos abrir. Eu vou tirar aqui agora essa câmera onde eu apareço. Deixa eu ver. Só um instantinho. Tem dificuldade até de tirar a câmera aqui. Câmera none. Pronto, eu tirei essa câmera para não correr o risco dela atrapalhar a gente aí durante o momento que eu estiver mostrando as ações. Vamos lá, pessoal. Então, na última aula eu ensinei para vocês aqui algumas opções, né? Vimos praticamente todas as opções, na realidade, aqui desse primeiro menu, que é o menu página inicial. A gente viu que através deste menu nós conseguimos aí fazer várias alterações de texto. Alterar o texto para negrito, itálico, trocar cor de texto, colocar o texto centralizado. Então nós temos diversas opções que nós podemos utilizar, né, dessa ferramenta página inicial. Para a gente praticar um pouquinho, para a gente falar mais sobre essa questão, hoje nós vamos desenvolver um documento. Eu defini aqui que eu vou ensinar para vocês a desenvolver um currículo, né? Veja bem, pessoal, a gente vai utilizar esse currículo que eu faço como base, não significa que vocês têm que fazer o currículo dessa maneira, tá? É só um modelo que eu peguei, mais para a gente treinar as ferramentas do que para a gente fazer um currículo mesmo em si, né? Porém, eu peguei um modelo aí que eu mesmo costumo utilizar, que eu costumo indicar. Mas na aula de empregabilidade, com certeza vocês terão acesso aí a modelos de currículos bem melhores, viu? Vamos lá, gente. Então, eu vou iniciar o currículo. Por padrão, todo currículo que a gente se vê praticamente tem escrito lá em cima, ó. Currículo, é um título, né? Lembrando que quando não se coloca o acento, quando a palavra está incorreta, aparece aqui a grifada de vermelho abaixo da palavra. A gente clica com o botão direito sobre essa palavra e eu tenho aqui as opções para me fazer as correções nela, né? Que me mostra que eu posso substituir por currículo com acento, no caso eu não tinha colocado acento, por currículos com acento e no plural, né? Ou eu posso ignorar isso, mas eu não vou ignorar, eu estou vendo que está errado, né? Então vou clicar com o botão direito e venho em currículo. Pronto, ele fez a correção, né? Aquela parte vermelha grifada que aparecia ali embaixo sumiu. Então agora está correto. Bom, pessoal, por padrão, as normas da ABNT nos indicam para estar utilizando a fonte Times New Roman, tamanho 12, né? Lembrando que a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então a gente vai estar mudando aqui a fonte para o tamanho, para o tipo, né? Times New Roman. Pronto. Tamanho 12. Coloquei 12. O que mais que eu posso fazer para esse currículo aqui ficar melhor? Essa palavra currículo no canto esquerdo não está legal. O ideal é que a gente coloque ela centralizada. Por que que eu vou colocar centralizado? Porque como a gente viu, como eu falei para vocês, é um título. E eu tenho aqui dentro do menu página inicial, tem essa ferramenta, ó, ferramenta centralizar, que eu posso também utilizar o atalho de teclado Ctrl E, mas vamos através da ferramenta. Posiciono o cursor, né, e eu venho aqui em centralizar. Veja bem, pessoal, ao contrário de outras ferramentas, eu não tenho que selecionar o que eu quero centralizar. Eu posso somente colocar o cursor sobre a linha e tudo que tiver nessa linha vai ser centralizado, ok? Passei para a linha de baixo, o que mais um currículo precisa de ter? Nome. Impossível um currículo sem nome, né? Eu vou criar aqui o meu currículo, então, ó, Fernando Amorim Caixeta. Além de nome, o que é legal um currículo ter? Idade. Vamos colocar aqui a idade. No meu caso, são pequenos, 29 anos, jovem ainda. 29 anos com certeza é muito jovem. A partir de 30 não, 30 já é velho. Vamos lá. Além de nome e idade, o que mais que eu poderia colocar? Endereço.
pessoal gosta de colocar endereço em alguns currículos. Como eu falei, pessoal, isso aqui é um modelo, não significa que esse currículo é certo. Talvez eu até esteja fazendo algo que não seja ideal, mas é mais para conhecermos a ferramenta. Endereço, vou colocar aqui como se eu morasse na rua Major Gotti. Sonho de consumo. Ser ricão, morar no Major Gotti, que é rua de gente bacana, né? Endereço. Major Gotti 808, bairro Centro. Vamos colocar. Além do endereço, o que é legal a gente colocar aqui nos currículos? Podemos colocar aí também e-mail, né? E-mail é legal. Vou colocar aqui, ó. Beleza, já coloquei nome, coloquei aqui a idade, endereço, e-mail, agora telefone de contato. 34. Beleza, o que mais que podemos colocar além de telefone, que ficaria legal? Então tem o nome, eu tenho a idade, tenho o endereço, tenho e-mail, telefone de contato. Acho que tá legal, acho que não precisamos colocar mais do que isso não. Veja bem, pessoal, tá dando para ver que essa fonte está diferente da outra, né? Porque eu tinha selecionado só ela quando eu coloquei a fonte. Então, eu vou selecionar todo o texto e vou vir aqui alterar. Ó. Vou colocar Times New Roman, que é a fonte que eu estou utilizando, e o tamanho dela eu vou colocar 12. Olha só que já mudou o espaçamento aqui, né? Então, vamos nos atentar a essa questão aqui. Já mudou, já ficou um pouco diferente. Poderia tirar aqui esse bairro, então, para a gente tentar manter o mais alinhado possível. Tem uma outra forma da gente fazer um alinhamento legal, mas como ainda não aprendemos, né, a gente vai falar depois. Seria possível dividir isso aqui em duas colunas, né? Mas no momento eu não vou dividir em duas colunas, não. Por enquanto eu vou deixar dessa maneira. Pessoal, aqui virou um link, se tornou um link, ó. Porque quando eu coloquei @outlook.com, o Word automaticamente entendeu que isso aqui é um e-mail, né? E ele criou um link desse e-mail. Porém, como é um currículo, vai ser impresso, eu não preciso que isso seja um link. Então, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar esse texto e aí eu vou utilizar um pouco mais de ferramentas. Na ferramenta cor da fonte, né, a gente viu isso na última aula, eu clico nessa setinha lateral e venho na opção preto, ou poderia colocar automático, né? O automático dele aqui já está como preto. Ele também está sublinhado, né? Que é esse traço por baixo aqui. Eu posso clicar em sublinhado para me tirar ele, ó. Essa ferramenta é a ferramenta sublinhado, ferramenta que nós conhecemos aí também na última aula. Cliquei lá em sublinhado, tirei e pronto. Ele voltou a ser um texto normal, né? Vamos lá, vamos dar sequência. Outra coisa que a gente poderia fazer que é legal aqui, ó, esse currículo aqui ele não tá legal, né? Por quê? Porque ele é um título e ele está do mesmo tamanho dos outros. Então, o que é que podemos fazer? Selecionar a palavra currículo e mudar o tamanho. Vamos colocar em tamanho 16, por exemplo. Ó, já melhorou bastante, o tamanho foi para 16, ele já deu um destaque. E ainda podemos fazer o seguinte, podemos colocar como negrito, para encher o texto, né? Olha só, tenho essa ferramenta, esse Nzinho, que se chama negrito. Se eu clicar sobre ela, com a palavra selecionada, é claro, né? Eu clico, olha só, o texto ficou um pouco mais cheio. Então isso aqui já deu uma melhorada, já ficou um pouquinho mais atrativo. Vamos lá, vamos continuar. Próximo campo do currículo. Próximo campo a gente vai colocar aqui o objetivo. Qual que é o seu objetivo, né, na empresa que você vai entregar esse currículo? O que você pretende? Vou colocar aqui, ó, objetivo. Abaixo de objetivo eu vou dizer, vamos supor que eu quero me candidatar a vaga de técnico de informática, uma vaga que eu vi, coloca lá, exercer a função de técnico em informática. Pronto, básico, né? Eu poderia colocar assim, exercer a função
técnico em informática, utilizando minha experiência adquirida anteriormente na área. Pronto, melhor ainda. Aqui eu tenho o título, o objetivo é um título, né? Então vamos tratar desse título. A gente precisa de selecionar esse título. Eu vou centralizar esse título, como a gente viu antes. Vou alterar o tamanho da fonte para 16, vai ficar maior. E vou colocar a ferramenta negrito, vou utilizar a ferramenta negrito. Seleciono onde eu quero colocar negrito e clico aqui na ferramenta negrito. Pronto, só um instantinho, pessoal, deixa eu colocar meu notebook na carga aqui, que ele já me informou que vai desligar a qualquer momento. Só um instante. Prontinho, problema de energia resolvido. Vamos lá, vamos continuar. Bom, então eu já coloquei qual que é meu objetivo. Agora eu vou dizer o que eu tenho para oferecer, né? O que eu tenho, o que eu tenho de curso, por que essa empresa deve me contratar. Eu vou mostrar agora os meus conhecimentos, as minhas experiências que eu já tenho, né, nessa área ou em outras áreas mesmo. Então, vou colocar aqui, por exemplo, ó, escolaridade como título. Escolaridade eu colocaria ali, ó, poderia colocar ensino médio completo. Poderia colocar aqui ensino superior completo. Se eu tiver somente o ensino superior, por exemplo, eu deixo assim. Se eu tiver alguma especialização, aí eu coloco. Especialização é o quê? Depois que a gente conclui a faculdade, a gente pode fazer um curso de especialização, uma pós-graduação, né? Poderia colocar aqui, ó, deixa eu ver, especialização em redes de computadores, por exemplo, né? Aqui eu coloquei mais uma palavra errada, eu não coloquei acentuação. Lembrando que é botão direito do mouse sobre a palavra, vai aparecer aqui as opções e eu clico em especialização da maneira correta. Bom, em escolaridade aqui, como a gente viu, é título também, então vou selecionar, centralizar, colocar em negrito e colocar no tamanho 16. Olha só, aos poucos aí o nosso currículo está ganhando corpo, né? É interessante também a gente ver a questão do espaçamento de linhas, né, pessoal? A gente tinha visto isso na última aula, né? O espaçamento de linha, de acordo com as normas da ABNT, é 1,5. Então, a gente seleciona todo o texto, ou posso utilizar também o atalho de teclado Ctrl+T, tá? Para selecionar o texto todo. E eu venho aqui nessa ferramenta, ó, ferramenta espaçamento de linha e parágrafo. Eu clico nessa setinha lateral, e aqui eu tenho o espaçamento. Atualmente, acho que ele está com 1,15, né? Está com 1,15. E a gente passa para 1,5. Fica mais espaçado, fica melhor de ler, né? Não fica as coisas, digamos que estão pregadas umas nas outras, né? Vamos lá. Um novo campo aqui após escolaridades, vamos colocar aqui, ó, cursos profissionalizantes. E aqui eu vou citar os cursos que eu tenho. Vou colocar aqui, ó, informática básica. Vou colocar aqui, por exemplo, manutenção de computadores. Posso colocar um curso aqui, por exemplo, de web designer. Esses aqui são cursos que eu realmente tenho, viu, pessoal? Se eu for colocar a quantidade de cursos que eu tenho também, fica até... Vocês estão notando que eu sempre deixo os acentos para trás, pessoal? Por que eu faço isso? Eu tenho uma ligeira dificuldade em digitação, principalmente no que se diz respeito à acentuação. Então, para mim, é mais rápido eu deixar esses acentos e depois voltar fazendo a correção ortográfica do que eu já ficar colocando ou corrigindo na hora, né? Por isso eu faço isso. É questão mesmo aí de ter uma deficiência em relação à digitação. Minha digitação é bem fraquinha. Dentro aqui eu poderia colocar
escrever mais na informática básica, o que eu fiz dentro dessa informática básica. Vou colocar aqui Windows, Word, Excel. O que eu fiz dentro de manutenção de computadores? Manutenção de computadores e de redes. E aí no caso, eu volto fazendo as alterações. Veja bem, pessoal, aqui está sublinhado de azul. Por que é de azul e não de vermelho? No caso aqui, não é porque a palavra está errada, é um espaçamento que está incorreto. Eu deveria ter colocado o espaçamento aqui, ó, entre esse último A e entre o parênteses que eu abri, tá? Então, ó, vou clicar com o botão direito, ele já me dá a opção correta. Ó, básica, vocês podem ver que aqui tem um espaçozinho a mais antes de começar o parênteses, ó. Mesma coisa da palavra de baixo, computadores, esse espaçamento. Então, essa é a diferença de quando está sublinhado vermelho e de quando está sublinhado de azul. O vermelho é quando você tem algum erro ortográfico. O azul é quando é algum erro de espaçamento. Aqui um Web Designer também, vou colocar aqui, ó, Photoshop, CorelDRAW. Pronto, eu vou encerrar por aqui os cursos. Sempre lembrando de vir onde é título, tá centralizando, colocando como negrito, né, e alterando o tamanho para 16. Esse tamanho nós que definimos como padrão para os nossos documentos. Aqui ninguém falou que tem que ser não. Mas para melhorar, né, para deixar bem claro que é um título, a gente coloca dessa maneira. Eu, pelo menos, faço. Mas o importante é que vocês entendam a ferramenta, entendam como centralizar, como colocar um negrito, né? Se você consegue fazer um currículo, quer fazer um currículo diferente, consegue fazer um melhor, fiquem à vontade. Estou longe de ser especialista de currículo. Coloquei aqui cursos profissionalizantes. Vamos ver mais algum campo que a gente poderia colocar aqui. Referências pessoais não, experiências profissionais primeiro. Aqui é onde que a gente vai falar qual que é a experiência que a gente tem. Vou voltar aqui e corrigir a palavra experiências que eu já deixei. Então aqui eu vou falar qual que é a experiência, onde que eu já trabalhei, por quanto tempo, o que que eu fiz, né? Aqui eu vou mostrar para aquela pessoa que vai avaliar o meu currículo o que que eu tenho de experiência, se eu já tenho ou não experiência. Fernando, é meu primeiro emprego, como que eu faço? Então você não coloca experiências profissionais. Já fiz o estágio, Fernando. Então você coloca experiências profissionais e nela você coloca o estágio, né? No caso aqui, eu vou colocar aqui, ó, empresa, Magazine Luiza, já trabalhei lá de vendedor firme, viu, gente? Período, foi por 5 longos anos. Função, eu era vendedor. E embaixo aqui eu coloco, ó, não, acho que período e função já atividades desempenhadas, né? Atividades desempenhadas. Aqui eu vou falar o quê? Um pequeno resumo do que eu fazia lá. Ah, Fernando, mas vendedor já sabe que é vender. Tá, mas nem sempre a empresa ou o vendedor fica responsável somente por vender. No meu caso aqui era, ó, receber produtos que chegavam na loja, né? Receber produtos, organizar o setor e fazer o fechamento de vendas junto ao cliente. Então aqui eu informei que eu não só fazia venda, que eu também recebia produtos, né? Isso aqui é importante a gente explicar o que fazia. Lembrando que experiências profissionais aqui é um título, não podemos esquecer, centralizado, negrito e tamanho 16. Então aqui é uma das experiências profissionais que eu já tive. Tenho outras, mas não vou colocar aqui não. A ideia não é realmente fazer o currículo, é ensinar para vocês como que faz. E por último, que eu considero muito importante, colocar aqui as referências pessoais. Por que é importante colocar essas referências pessoais, pessoal?
De repente o entrevistador te ligou, ele não conseguiu falar com você, seu celular estava fora da área, estava desligado por algum motivo, então ele vai ligar para essa referência, né? Que a gente vai colocar aqui, por exemplo, ó, deixa eu colocar uma referência boa, Catiele, lá do Sebrae. Catiele vai falar bem de mim, com certeza, se vocês precisarem. Catiele, vou colocar aqui nome, Catiele, telefone, aí eu colocaria o telefone da Catiele. É legal colocar pelo menos aí umas duas referências, viu, pessoal? Vou colocar aqui mais, ó, nome, a Ellen lá do Sebrae, que gente finíssima, também vai falar bem de mim. Já vi pessoas colocar o grau de parentesco, pessoal. Coloca o seguinte aqui, ó. Parentesco. Colega, né? Que na área, vamos supor, parentesco. Supor que ela fosse prima, por exemplo. Eu nunca coloquei em currículos meus, mas já vi pessoas que colocam dessa maneira. E por aqui eu finalizo o meu currículo, né? Não coloquei muitas coisas, não. Né? Quem tiver mais cursos, coloque os cursos. Fica a dica aqui, ó, pessoal. Fernando, eu tenho somente o curso de informática básica. Então desmembra, coloca aqui, ó, que você tem curso de Windows de uma linha, de Word no outro, Excel no outro, né? É o que eu faço nesse modelo de currículo, pelo menos, né? Como eu falei, para quem fez já o curso de empregabilidade, com certeza lá vocês aprenderão a fazer um currículo bem melhor do que esse. Vamos lá, pessoal, mas veja bem. Esqueci aqui de colocar como título, vamos lá, referências pessoais é título, então eu tenho que centralizar, colocar em negrito e passar para o tamanho 16. Veja bem, fiz todo o meu currículo, porém, somente duas linhas passaram para baixo. Ficou ruim, né, Fernando? Não ficou legal, tem que imprimir duas folhas por causa disso. O que podemos fazer para melhorar? Uma das coisas eu posso tirar esses espaços aqui. Eu coloquei alguns espaços a mais entre os títulos. Eu vou tirar eles. Tiro de todos, no caso, né? Pronto, consegui, resolvi, né? Ficou aí melhor, voltou tudo para uma linha somente. O que mais que eu posso fazer? Eu costumo fazer o seguinte, pessoal. Quando eu acabo dentro daquele campo, eu dou um espaço e deixa eu ver quais maneiras. Ah, pronto, encontrei. Ó, essa ferramenta que a gente tinha visto aqui, ó, que é a ferramenta bordas, eu coloco uma borda inferior, né? Olha só. Clico na setinha, clico em borda inferior, que ele vai colocar uma borda separando, né, os conteúdos. Coloquei uma borda, posso clicar aqui no final de área, colocar novamente uma borda inferior. E faço isso para todos os campos. Eu vou inserindo essas bordas inferiores. Essas bordas facilitam a visualização e elas conseguem separar melhor esse campo, olha só. Pessoalmente, eu acho que ficou muito melhor dessa maneira, né? Eu realmente acho que ficou bem mais bacana, bem melhor. Poderíamos também colocar uma foto aqui, mas a gente ainda não viu esse conteúdo, então não vamos colocar por hora essa foto, tá? A gente não vai inserir foto aqui. O que mais que a gente pode fazer para melhorar esse currículo, para melhorar a questão de estética dele, ficar mais bacana, né? Bom, pessoalmente falando, eu acho que já está legal, mas tem gente que faz o seguinte, pessoal, coloca uma borda ao redor. Aqui eu coloquei borda de divisão, né? Tem gente que faz o seguinte, pressiona Ctrl T ou seleciona manualmente todo o texto. Selecionado, vem aqui nessa ferramenta borda, ó, e coloca esta opção aqui, ó. Deixa eu ver, cadê? Bordas externas, olha só, colocou as bordas externas e olha só como fica o currículo, ele coloca bordas externas. Como eu usei bordas externas, ele acabou excluindo aquela que eu tinha arrumado, né? Deixa eu ver se é possível, mesmo com a externa, eu arrumar outra inferior. Não, aí eu perco a inferior, mas eu posso utilizar a segunda artimanha. Eu pressiono em uma linha em branca, eu pressiono o hífen, para quem não sabe, pessoal, onde a gente tem aí na tecla
O hífen eu vou pressionar underline, na realidade, desculpa. Underline, eu utilizo a tecla do hífen, porém pressionando Shift. E olha só, eu consigo fazer manualmente essa linha divisória. Olha que bacana. Tudo utilizando a tecla underline. Nome bacana, inclusive, né? Underline, um chique. Veja só como está ficando. O que que aconteceu? Eu fiquei inserindo underline aqui, pressionei Enter algumas vezes e mais uma vez o meu texto desceu lá para baixo. Ah, Fernando, tem alguma outra coisa que podemos fazer para trazer isso para cima? Tem. A gente tem aqui as réguas do Word, olha só, elas estão aqui, né? Essas réguas aqui, elas vão medir o espaço que eu vou ter entre as bordas. Eu posso vir nessa régua aqui, ó, superior, na divisão aqui onde tem essa parte branca e cinza, clicar e segurar e puxar ela para cima, que ela vai me dar um espaço menor de margem superior. Olha lá. Vou na inferior, aqui no canto esquerdo também, e eu posso clicar aqui na divisória novamente, onde divide entre a parte branca e cinza, clico, seguro e puxo para baixo, olha só. Pronto. Reduzir a borda superior, reduzir a borda inferior e conseguir fazer tudo ficar dentro do espaço que eu precisava. Como eu reduzir a superior e inferior, eu pessoalmente acho que não ficou legal, porque ficou muito espaço aqui à esquerda e à direita. Então eu posso clicar aqui no recuo, nessa régua superior, né, recuo esquerda, eu clico, mantenho o mouse pressionado e arrasto um pouco para a esquerda para reduzir também essa margem. Epa, só que essa desfez, não ficou legal não. Vou pressionar Ctrl Z ou clicar aqui em voltar. Ah, eu acho que eu sei porque não deu certo, eu não tinha selecionado tudo. Ctrl T para selecionar tudo e eu puxo para a esquerda, exatamente, ó. Tem que primeiro selecionar tudo. Mesma coisa com a direita, eu posso aqui clicar e puxar um pouco para a direita para me jogar esse texto um pouco para a direita. Aí, na minha opinião, agora ficou legal, porque o espaçamento ficou aí parecido, ó. Não ficou sobrando muita coisa. Só em cima que eu achei que ficou muito colado. Vou puxar um pouquinho mais para baixo. Vamos ver se ele não joga texto para baixo. Jogou texto para baixo. Então, de baixo eu vou puxar um pouquinho. O texto voltou para a página. Pronto, o texto está ok novamente. Onde eu tinha colocado underline várias vezes, né? Como eu aumentei o meu espaço lateral das folhas, aí eu vou ter que colocar alguns underlines a mais para me fazer esse preenchimento, ó. Lembrando que underline, então, eu pressiono Shift e depois, com ele pressionado, eu aperto a tecla hífen do nosso teclado para estar colocando esse underline. Vamos lá, colocar em todos onde faltaram. Prontinho, prontinho, aqui eu coloquei um espaço a mais. Pronto, meu currículo está finalizado. Agora eu vou salvar esse arquivo, né? Eu vou clicar aqui em arquivo, menu arquivo, venho em salvar como, venho na opção procurar para me colocar onde que eu vou salvar esse currículo. Eu quero salvar ele na área de trabalho e vou dar um nome para ele. Vou colocar o próprio nome, currículo. Autor, eu vou mudar, o autor aqui não vai ser mais Sebrae, eu vou colocar como autor agora Fernando. Sou eu o autor. E vou clicar em salvar, ele já vai salvar o meu currículo, eu estou com ele salvo, então 100% aí a parte do meu arquivo. Fernando, agora eu quero fazer a impressão desse currículo, né? Como que eu faço? Ainda no menu arquivo, eu clico sobre arquivo, venho aqui em imprimir, vou clicar em imprimir, e aqui eu posso selecionar a impressora que eu quero fazer essa impressão, né? Teria também aqui algumas outras opções, se fosse algum outro tipo de arquivo, né? Eu poderia aqui selecionar se eu quero que imprime todas as páginas,
se imprime somente a página atual, né, a página onde você está visualizando ali no Microsoft Word, ou se eu quero uma impressão personalizada. Nessa personalizada, se eu tivesse um arquivo, por exemplo, com 20 páginas, eu poderia colocar lá, imprimir da 1 até a 10, imprimir da 10 até a 12. Eu posso fazer essa seleção. Eu posso selecionar se eu quero imprimir na orientação a retrato ou na orientação paisagem, né? Lembrando que a retrato é com a folha em pé e a paisagem é com a folha aí deitada. Eu posso selecionar também o tipo de folha que eu quero imprimir. Essas folhas padrão que a gente compra são do tipo A4, viu, gente? E posso também a questão de margem aqui, ó, eu posso mudar as margens da impressão. Eu aconselho a não mexer nisso aqui, gente. De forma geral, deixe da maneira padrão que está, a não ser que seja necessário fazer alguma mudança mesmo. Ah, imprimi aqui o meu currículo, não ficou legal, o que eu posso fazer? Aí a gente mexe aqui nessas opções. Caso contrário, deixa como está. Dificilmente vai dar algum erro de impressão. Poderia também compartilhar, ó, esse aqui eu preciso enviar por e-mail, não preciso imprimir. Eu clico em compartilhar e aqui eu tenho a opção e-mail, onde eu clico para estar enviando por e-mail. Ele vai abrir o seu servidor de e-mail, você vai colocar lá o seu e-mail, a sua senha e vai conseguir estar enviando. Tenho também a opção de salvar na nuvem, né? Lembrando que a nuvem da Microsoft é o OneDrive, então vocês precisam de ter uma conta Outlook para que vocês possam acessar o OneDrive, a nuvem da Microsoft. Poderia clicar em salvar na nuvem, ele ia pedir para me fazer aqui o login e vai salvar na nuvem. Não é o nosso caso, né? Posso exportar, né? Exportar esse arquivo como PDF, por exemplo. O que seria um arquivo em PDF, pessoal? O PDF é um formato de arquivo que ele não permite fazer alterações. Então, você envia o seu currículo para não correr o risco de ninguém alterar alguma coisa no seu currículo, seja por maldade mesmo, por querer ou sem querer. Você envia ele como PDF, porque o PDF as pessoas não vão conseguir fazer alterações, ok? Não é o nosso caso, não vamos imprimir, não vamos exportar, não vamos compartilhar, então eu posso estar voltando. Aqui está o nosso currículo finalizado. Bom, pessoal, para a primeira parte, essa parte inicial, né, em relação ao currículo, era isso. Né? Então, aprendemos aqui algumas ferramentas mais básicas, porém, o currículo, como vocês viram, ele nos permite aí, trabalhar algumas ferramentas somente, não são várias ferramentas, porque o currículo é algo mais padronizado. Agora vamos supor que queríamos fazer aí algo mais bacana para a gente colocar alguns efeitos, para a gente alterar a cor de texto, fazer aí mais modificações as quais a gente não fez no currículo. Eu vou estar deletando aqui todo o texto. Aliás, vou abrir um novo arquivo, em vez de deletar, vou deixar o currículo salvo, né? Eu venho no menu arquivo, clico em novo e aqui ele me dá se eu quero utilizar um arquivo pré-determinado, se eu vou, né, tá buscando o branco. Vamos abrir um arquivo em branco. E aqui a gente vai criar aí algum conteúdo. Vamos falar sobre o quê? Deixa eu ver o que aqui. Vamos falar sobre uma série que já acabou, mas foi sucesso. Vamos falar sobre Game of Thrones. Para quem não conhece, uma série de muito sucesso da HBO. Lá tem dragão, lá tem luta de espada, mas é uma série com conteúdo um pouco mais adulto, mas bem bacana mesmo. Game of Thrones, digamos que vai ser um título, né? E aqui eu vou dizer o seguinte, vamos colocar um resumo sobre essa série Game of Thrones. Vou colocar aqui a série Game of Thrones. Faltou um R aqui. Na verdade eu vou colocar diferente, vou colocar assim, ó. Não vou repetir a série não. Vou colocar assim, Game of Thrones é uma série da HBO, HBO em inglês é HBO, onde temos dragões, lutas de espada, romances, tem também lá,
e várias tramas. Vamos colocar assim, ó. Não, por enquanto vamos parar por aqui. Beleza, Game of Thrones já me deu aqui que esse texto está errado, mas na realidade esse texto não está errado, é porque ele está em inglês. Como que eu faço para solucionar essa questão? Eu clico com o botão direito sobre a palavra que está falando que está errado. Eu posso ou ignorar, né, essa sentença, ignorar esse erro, ou posso fazer isso aqui, ó, adicionar ao dicionário, que ele vai começar a conhecer essa palavra como a palavra correta. Veja bem, ó, vou resolver só de cima, vou adicionar ao dicionário. Vocês vão ver que a de baixo automaticamente vai sumir aqui esse grifado vermelho, né? Olha só, botão direito, adicionar ao dicionário, a palavra de baixo, que é a mesma, também já sumiu ali aquele grifado que falava que ela estava errada. Então, digamos que agora está certo. Vamos lá, Game of Thrones é o título, né? Eu preciso do título. O que eu posso fazer, gente, com esse título? Posso colocar aqui um estilo sobre ele, olha só. Eu seleciono a palavra que eu quero, né? Game of Thrones. E eu venho aqui nesses estilos pré-definidos. Se eu passar o mouse sobre eles, já vai me dar uma visualização lá no texto da maneira que vai ficar. E eu posso clicar aqui para baixo, ó, e mais que ele abre alguns outros estilos. Vou colocar esse aqui, gostei, o Game of Thrones. Fernando, então esse estilo tem que ficar assim, não pode mudar de forma alguma. Ele é um estilo pré-definido, mas eu posso vir aqui, ó, e posso estar alterando. Posso colocar um tamanho maior da fonte, colocar um 20 aqui, por exemplo. Eu achei que fique pequeno, 24, né? Posso centralizar. Então, posso colocar alguns efeitos. Vou colocar aqui também, ó, esse efeito de texto. Aqui são os efeitos de texto, viu, pessoal? Posso estar alterando o efeito, tá vendo? Então, não é porque eu já coloquei aqui esse estilo pré-definido que eu tenho que me apegar a ele. Eu posso mudar totalmente esse estilo pré-definido, como a gente viu aqui, ó. Mudo totalmente. Vou mudar, vou colocar esse aqui. Eu adoro esse estilo aqui, é bem bacana. Olha que legal. Estilo de texto. Tem vários aqui, né? Eu gosto bastante desse. Ele tem uma sombra aqui por baixo que eu acho muito atrativo. Vou aumentar o tamanho. Beleza, eu vou escolher esse texto aqui e vamos fazer um negócio melhor. Vamos daqui na internet, vamos pesquisar um pouquinho sobre Game of Thrones. Vou colocar aqui, ó, Game of Thrones. Vamos lá, vamos aqui na Wikipedia mesmo, ó, e vamos pegar algum texto pronto da Wikipedia. Lembrando, pessoal, que não podemos plagiar, só estamos fazendo isso aqui no momento para a gente fazer um teste, para a gente mexer em algumas ferramentas, ok? Vou copiar todo esse primeiro parágrafo, vou selecionar ele, clico com o botão direito e venho em copiar. Ou poderia simplesmente pressionar Ctrl C. Vou voltar lá no meu documento do Word. Tenho dois documentos abertos aqui, olha só, pessoal. Currículo e documento, né? Quando eu clico aqui sobre o ícone Word, me apresenta os dois. Eu vou fechar o currículo. Cliquei em fechar. Vou mandar salvar as alterações e pronto. O currículo está salvo. Está fechado e agora eu posso trabalhar aqui. Vou clicar com o botão direito, clicar em colar, né? Eu tenho opções de colagem, né? 3 opções que ela vem mantendo a formatação original da mesma forma que ela no site. Olha só, vem igualzinho. Eu posso mesclar a formatação, trazer para uma formatação que já tenho aqui no Word, ou eu posso manter somente o texto e ele tira toda aquela formatação. Vou manter esse texto aqui. E aqui eu tenho, então, agora já algo falando sobre Game of Thrones. Que bacana, vamos lá, vamos mudar essa fonte. Colocar Times, eu gosto demais de usar essa Times, viu, pessoal? Muito. Times tamanho 12, também está tudo muito em cima um do outro, pessoal. O que a gente pode fazer? A gente vem aqui no espaçamento de linha, né, e parágrafo e coloca aí 1,5. 1,5, não é e-mail, viu, pessoal? 1,5, 1,5 de espaçamento de linha. Poderia colocar mais se eu quisesse também. Poderia colocar 2, 2,5. Vamos deixar 1,5. Outra coisa, aqui à direita está tudo, cada um com um alinhamento diferente. Então, vamos mexer no alinhamento desse texto. Vou selecionar o texto que eu quero trabalhar o alinhamento. E venho nessa opção, opção justificar. Olha lá o texto à direita, justificado. Ficou tudo alinhadinho, bem melhor.
Uma outra coisa que fazemos, pessoal, é inserir um espaço na primeira linha do parágrafo, né? Como que eu faço? Eu coloco o ponteiro do mouse antes da primeira letra e pressiono a tecla Tab, olha só. Tecla Tab já me deu um espaço ali pré-definido, né? Eu não vou mexer com edições de texto aqui, porque a gente copiou esse texto, não preciso de deixar ele perfeito, é só para a gente ter uma base e trabalhar. Então, falei algo sobre Game of Thrones, eu consegui colocar aqui o parágrafo, eu justifiquei, eu consegui colocar um espaçamento de 1,5 para estar melhorando. Né? Fernando, mas esse espaçamento aqui não está legal, quero aumentar ele. Eu tenho essa opção aqui, ó, opção aumentar recuo. Né? A gente clica nessa opção, olha lá, ele joga o recuo para frente. Na realidade, o recuo joga tudo, viu, pessoal? Para me aumentar somente dessa linha, eu pressiono Tab novamente. Opa, e ele está aumentando o recuo também. Só um instantinho, deixa eu ver o que eu errei. Ah, tá. Pessoal, desculpa. Quando eu quero aumentar somente a primeira linha, veja bem aqui na régua. Eu tenho falando onde que o meu texto começa, né? É esse primeiro ponteirinho da régua. E esse segundo ponteirinho aqui, ele me diz o espaço do recuo da primeira linha. Então eu posso clicar sobre esse segundo ponteirinho, clico nele e arrasto ele para a direita. Olha lá. Foi um pouco mais para a direita. Se eu clicar e arrastar mais, ele vai mais. Aqui eu consigo colocar a quantidade que eu quero de recuo. A opção aumentar recuo, que é essa aqui que eu tinha clicado, ela joga o parágrafo inteiro para a direita. Olha só, eu tenho aumentar e reduzir recuo, né? Então, se eu pressionar para a direita, ele joga para frente, e se eu pressionar para diminuir o recuo, ele joga para trás, tá? Né? Lembrando que o limite é a régua, não tem como jogar mais para trás do que isso. Beleza? Vamos lá, vamos dar sequência. Fernando, queria mudar essa letra. A gente está falando aí de Game of Thrones mesmo, então não tem problema a gente mudar essa letra não. Sem problema, vamos mudar. Né? Vamos colocar uma fonte diferente. Deixa eu ver aqui qual que a gente pode colocar. Tem uma que se chama Comics, que eu gosto bastante quando eu quero fazer alguma coisa diferente. Essa aqui... Comic Sans, eu gosto dessa fonte. Podemos alterar a cor dela, se a gente quiser, é uma opção. Podemos colocar um realce no fundo do texto, é uma opção, mas eu não gosto, eu acho muito forte, sabe? Eu posso vir aqui e colocar um contorno, olha só. Eu clico aqui em estilos, né? Vem da opção contorno e eu insiro um contorno. Antes, deixa eu tirar aqui esse fundo que a gente arrumou o realce, que não ficou legal, aquele branco. Então, eu seleciono o texto, venho em contorno, e aqui eu vou colocar a cor do contorno que eu quero. Seja vermelho, laranja. Olha, esse laranja aqui fica legal, ó. Pessoalmente eu gostei. A gente insere um contorno a mais aqui. Além do contorno, eu posso vir também nessa mesma ferramenta, né? Estilos de texto. Inserir reflexo, um brilho, né? Posso fazer várias coisas. Eu gosto muito do reflexo, gente. Esse reflexo que a gente coloca aqui por baixo do texto, ó, eu acho bacana. Veja bem, quanto maior o reflexo, maior a linha vai ser, né? Ela vai jogar para baixo. Então, vou colocar um reflexo leve aqui, ó. Olha que bacana, tanto que ficou diferente, deu um maior destaque, né? Então, eu gosto bastante de usar esse tipo de efeito. Gosto bastante, acho que valoriza bastante o texto. Fernando, quero fazer algo diferente, tem que ser assim? Não, não tem que ser assim. Aí você vai estar utilizando a sua criatividade. Eu estou apresentando ferramentas, né? A gente está trabalhando aqui com ferramentas. Questão de criatividade individual de cada. Se a gente colocar um sublinhado aqui também, ó, olha que bacana que fica. Eu gosto, ó. Sublinhado a gente pode estar colocando aqui no nosso título do nosso texto. Muito show de bola. Então a gente já teve um texto aqui que ele já foi bem trabalhado, já mudamos bastante coisa aqui. Quando a gente quer que algo do texto fique destacado, pessoal, a gente utiliza muito ferramenta como negrito, itálico, né? Vamos dizer que a gente quer destacar toda hora que se diz Game of Thrones, né? Posso colocar o negrito ou o itálico. Né? O itálico ele deixa levemente inclinado à direita, olha lá o texto. Ó. Ou posso utilizar os dois juntos, negrito e itálico. Pessoal, o texto ficou um pouco diferente. Ainda não deu uma diferença tão grande devido a essa fonte. Eu vou mudar a fonte, colocar a Times novamente. A Times a gente sente mais esse tipo de diferença. Vou colocar ela um pouquinho maior também, colocar um tamanho 16, para ficar bem nítido para vocês a diferença.
Olha só, vou tirar o negrito e o itálico. Vamos lá. Selecionei novamente Game of Thrones. Vou clicar sobre a ferramenta negrito. Olha, o texto deu uma enchida. Vou clicar em itálico. O texto ficou levemente inclinado à direita. Então, essa é mais uma das ferramentas que a gente pode estar utilizando para valorizar. Nesse caso aqui, eu achei que esse contorno que a gente arrumou não ficou legal não, viu? Vou mudar aqui esse contorno, ao invés dessa cor, uma cor mais discreta. Colocar aqui um cinza claro, por exemplo. Ou vamos tirar esse contorno alguma vez. Pronto, sem contorno. Vamos colocar ele com uma fonte normal, né? Vou estar tirando também, então, aqui, já que é para deixar uma fonte normal, eu vou aqui na opção que eu tinha colocado de sombra, eu vou colocar, ó, sem sombra. Ele tirar a sombra que eu tinha colocado. É sombra mesmo, né, gente, que eu tinha colocado. Isso, eu tinha colocado na sombra, reflexo, ela está com reflexo também. Vou colocar sem reflexo, ó, vem aqui, retiro. Então, pronto, agora já tem um texto padronizado. Eu voltei para o meu texto preto, para o texto mais básico que a gente estava utilizando. Então, da mesma maneira que eu consigo colocar o efeito, pessoal, como vocês viram, eu posso voltar naquela ferramenta e eu posso fazer a retirada daquele efeito. Não é porque eu coloquei esse efeito que eu tenho que permanecer com ele. A gente pode ir trabalhando com isso, tá? Bom, temos essa ferramenta, limpar toda a formatação, que eu poderia limpar a formatação de todo o texto, né? Não vamos estar utilizando ela agora. Eu acredito que a gente tinha para aprender aqui dentro desse menu página inicial, basicamente é isso. Uma outra ferramenta legal é essa aqui, ó, pincel de formatação. Essa a gente ainda não falou sobre ela, é interessante. O pincel de formatação nada mais faz do que o seguinte, pessoal. Ele pega uma formatação de um texto selecionado e passa essa formatação para outro texto, né? Então vamos fazer isso na prática. Vamos dizer que eu gostei da formatação desse texto e eu quero que ela vá para esse texto de cima, ou seja, eu quero que o de cima fique igual a esse. Eu vou selecionar o que eu quero, esse eu acho bacana, eu quero passar essa formatação para cima. Clico na ferramenta pincel de formatação e agora eu vou selecionar o texto onde eu quero colocar aquela formatação, né? Onde eu quero aplicar a formatação. Selecionei o título, olha só, pronto. Copiei a formatação foi da forma que estava embaixo para cima. Então o texto ficou igual, ficou o mesmo tamanho de fonte, né? O mesmo tipo de fonte também. Eu consegui mandar essa formatação para cima. Acaba que é uma ferramenta bastante útil, principalmente quando você está trabalhando com textos grandes. Ah, fiz um texto aqui imenso, Fernando. São 35, 40 páginas. Eu tenho vários títulos, só que eu não tinha pensado nessa questão de formatação. Agora eu vou ter que selecionar título por título, mudar a fonte, colocar o tamanho da fonte. Não, vai utilizando essa ferramenta pincel de formatação, que rapidinho, rapidinho vocês vão conseguir aí aplicar para todo o título essa questão aí de formatação. Bom, vamos colocar aqui agora uma imagem sobre Game of Thrones, né? A gente já vai sair agora desse menu página inicial. Estou encerrando também a aula, viu, pessoal? Para não ficar extensa demais, eu sei que fica chato. Mas vou só dar uma introdução dessa ferramenta inserir. Dentro da ferramenta inserir, eu tenho aqui, ó, a opção inserir imagens, né? Porém, eu preciso de ter uma imagem a qual eu quero inserir. Então, vamos lá, vamos atrás de uma imagem que fale sobre Game of Thrones. Eu vou tirar ela da internet, vou salvar essa imagem no meu computador e aí sim eu vou conseguir adicionar ela através aí dessa ferramenta, inserir imagens. Então, vamos lá, galera. Vamos lá na internet. Vou pesquisar o nome mesmo, Game of Thrones, no Google, né? E quando eu pesquiso Game of Thrones, ao invés do resultado de pesquisa convencional, né, que são esses, eu vou clicar aqui, ó, em imagens. Então ele vai me dar várias imagens relacionadas a Game of Thrones. Game of Thrones significa o jogo do trono, né? Então vamos pegar essa imagem aqui que tem um trono aqui todo legal, né, desse personagem que é o Ned Stark, que de maneira alguma eu quero dar spoiler, mas ele morreu, viu, gente? Vou clicar com o botão direito sobre essa imagem. Venho na opção salvar imagem como.
e ele vai me direcionar para aquela janelinha que a gente já conhece, para me selecionar em qual local que eu quero adicionar essa imagem e com qual nome. Vou salvar ela na área de trabalho mesmo, para facilitar. Bom, minha área de trabalho está gigante, tanto arquivo que eu coloco. E vou colocar aqui, ó, o nome dela como Game of Thrones. E clico em salvar. Vou lá na área de trabalho para confirmar se essa imagem realmente ficou salva lá, né? Tá aqui, ó, Game of Thrones. Então vamos lá, vamos voltar agora no nosso Microsoft Office Word 2016 e agora sim eu vou inserir essa imagem. Eu seleciono onde eu quero inserir ela, no caso aqui abaixo do texto. Se fosse antes de tudo, eu colocaria no início, né? Mas não, eu quero no final. Clico na aba Inserir e venho na opção Imagens. Ele vai abrir uma janelinha para que eu possa navegar aí entre as pastas do meu computador e para que eu possa selecionar qual que é essa imagem. Vamos lá. Vou clicar aqui em Área de Trabalho. E aqui eu tenho a imagem que eu queria, ó, Game of Thrones. Eu vou selecionar essa imagem e eu clico em Inserir para que essa imagem seja inserida aqui no nosso texto. Ela foi inserida com sucesso. Veja que ela está muito para a direita. Eu posso redimensionar ela, mas o motivo dela estar à direita é o seguinte: eu tinha colocado aqui esse recuo, né? Então, eu seleciono a imagem, venho aqui e retiro ele. Ó. Pronto. Mas ainda assim eu posso alterar o tamanho dessa imagem que foi inserida, né? Eu posso clicar sobre ela e aparece aqui algumas alças laterais da imagem, que são alças de redimensionamento, onde eu posso mudar o tamanho dessa imagem, né? Eu mudei o tamanho. Mudei, mas eu quero centralizar, tá muito à esquerda. Como eu faço? Venho aqui no menu Página Inicial, com a imagem selecionada, né? Eu clico sobre ela para selecionar e venho aqui nesse alinhamento, né? No parágrafo, clico em Centralizar ou atalho de teclado Ctrl E. Tem muita gente que também utiliza Ctrl E. Opa, um espirro aqui. Não é o corona não, viu, gente? Pelo menos eu acho que não. Eu acho e espero que não, né? Por favor. Então vamos lá, tá? Vamos lá, vamos selecionar novamente essa imagem, vamos aprender um pouquinho aí algumas ferramentas, né, dessa imagem. Veja bem, pessoal, nesse menu aqui superior, o último menu que eu tenho é o Exibir. Se eu clicar sobre essa imagem para selecionar ela, né, só dou um clique, seleciono, aparece um novo menu chamado Formatar, tá vendo? Ó, ferramentas de imagem, menu Formatar. Vamos clicar aqui nesse menu Formatar, então, para a gente conhecer um pouquinho sobre ele, né? Aqui eu tenho algumas opções de correção, de cor. Posso, por exemplo, clicar aqui em cor e fazer a alteração do estilo de cor, ó. Temas de cor, olha só. À medida que eu passo aqui o mouse, vocês podem ver que no fundo a imagem sofre alguma pequena alteração de cor. Pequena porque eu estou em imagens semelhantes, né? Agora se eu, por exemplo, olha só essa aqui, tanto que muda. São estilos de cor que eu vou estar aplicando se eu quiser sobre essa imagem, né? Posso aplicar diversos estilos. Gostei desse aqui, ó, bacana. Azul. Além desses estilos, eu tenho aqui, ó, estilos da imagem. Eu vou clicar em estilo, olha só, ele muda o estilo, coloca como se fosse um quadro, coloca algumas bordas bacanas. Então aqui eu consigo fazer algumas alterações na imagem. Eu tenho essa aqui que corta as bordas, ao invés de quadradas, ficam arredondadas. Tenho vários estilos aqui. Posso clicar também aqui nessa setinha para baixo, mais, para que ela me dê aí algumas outras opções. Olha que show esse aqui, ó. Esse aqui eu gosto bastante de utilizar. Então eu tenho uma quantidade bem grande de estilos que eu posso estar aplicando aqui. Você pode selecionar o que quiser, que achar melhor para dar algum efeito bacana na imagem. Eu gosto dessa aqui, ó. Acho bem bacana ela, porque além de ter a questão aí desse quadro, ela me dá aí essas sombras aí no fundo. Então, eu acho show de bola, pessoal. Além desses efeitos também, ainda em formatar, lembrando que para ir na formatação de imagem eu clico sobre ela e clico no menu que abre, né, o menu formatar que passa a existir. Posso colocar alguns efeitos a mais aqui, ó, sombras, reflexo, então vocês podem vir aqui em efeito por efeito aqui e testar, né, quem quiser. Fernando, nossa, eu fiz algumas alterações, não gostei de maneira alguma,
Como que eu faço, Fernando? Não funciona esta opção aqui mais, gente, ó. Essa opção aqui, opção que se chama limpar toda a formatação. Por que que esta opção não funciona? Porque ela é limpar a formatação de texto e não de imagem. Então, o que que eu posso fazer? É o aconselho mais básico. Deleta essa imagem, seleciona ela, clica em delete ou botão direito, né, sobre ela e vem na opção, deixa eu ver se eu tenho a opção excluir com o botão direito. Não tem opção excluir não. Então tem que clicar sobre ela, pressionar backspace ou delete do teclado, que ela exclui a imagem, que eu insiro ela novamente para me voltar a tratar dela, né? Inserir, menu inserir, imagem, e aqui eu tenho a imagem chamada Game of Thrones. Clico em inserir, pronto. Lá está novamente a nossa imagem. Sem salvo, eu posso voltar a trabalhar com ela. Tem também que algumas outras opções, como por exemplo girar, né? Girar para a direita, girar para a esquerda, girar verticalmente. Posso trabalhar com essas opções também. Então aqui todas são opções de imagem, de formatação, onde a gente pode fazer diversas mudanças aí na nossa imagem. Olha só, posso inserir alguns textos aqui, com várias opções. Vamos ver mais dessa opção aí também durante o curso. Bom, pessoal, vou encerrar então, já está ficando até bastante longo, né, para não ficar chato. Próxima aula a gente continua então esse conteúdo de Microsoft Office Word. Hoje a gente viu aí de forma prática, fizemos um currículo, fizemos aí esse resumo sobre Game of Thrones. Trabalhamos mais então com essas ferramentas da página inicial, né? Ferramentas aí que a gente pode usar para editar texto, para colocar estilos nesse texto. E a gente aprendeu também essa questão de inserir imagem. Então agora a gente já sabe como colocar uma imagem, como ir lá na internet, buscar essa imagem para colocar ela no nosso texto e também como fazer a inserção dessa imagem no nosso arquivo de Word. Lembrando que a gente tem que salvar, não salvamos ainda, né? Então vamos lá, menu arquivo, opção salvar como, vou clicar em procurar, selecionar onde eu quero salvar. No caso, na área de trabalho, minha área de trabalho está lotada, tudo eu salvo nela. Não, não é legal não, viu, pessoal, deixar a área de trabalho lotada não. Mas constantemente eu faço a limpeza, então tá valendo. Vou manter o arquivo, Game of Thrones, e clico em salvar. Pronto, meu arquivo está salvo. Agora é só fechar o Microsoft Office Word. Nesta aula, então, é só, pessoal, vou estar finalizando. E depois eu vou estar lançando uma atividade para vocês fazerem sobre esta aula. Muito obrigado a todos, gente. Valeu!